Estamos de volta com as últimas informações, as últimas notícias do Fluminense aqui no Calor do Lessa. Eu sei que está todo mundo na expectativa. Eu também estou. Eu também quero passar notícias para vocês. Eu também quero dar mais informações de bastidores sobre... É injusto chamar de novela. Não é uma novela ainda, né? Ontem houve uma reunião sobre Hulk no Atlético Mineiro. Conversas aconteceram. Ele ficou de dar uma resposta hoje e por enquanto ainda não aconteceu. E eu vou explicar para vocês aqui o que está faltando e se isso pode ocorrer ainda hoje ou não. Tá? Além de Savarino e outras negociações, outras possibilidades, na verdade, de chegadas e saídas do Fluminense neste atual mercado de transferências. Nessa janela você vem comigo e se puder, se quiser, deixa o seu like aqui embaixo, o botãozinho está aqui, já chega largando o dedo aí no like, comentando, se inscrevendo também aqui no canal do Lessa, nesse momento que eu tenho falado. Cobertura, janela de transferências é intensa. E todo mundo quer notícia o tempo todo, eu sei disso. Então não seja egoísta, compartilhe com os seus amigos tricolores também aqui o canal, indica pra galera, pra todo mundo chegar em peso aqui e acompanhar as movimentações e tudo que tá acontecendo nos bastidores. E a gente vai falar disso aqui agora porque temos algumas informações importantes para acrescentar, principalmente em relação a essa situação do Hulk, tá? Mas primeiro, eu vou falar de outras possibilidades aqui de negociação, de jogadores que estão saindo. Uma delas é Luan Freitas, um atleta que vem sendo emprestado aí nas últimas temporadas pelo Fluminense. Até conseguiu ter desempenhos razoáveis nessas últimas temporadas, mas não deve permanecer. Não vai permanecer no Fluminense. E agora, diferente dos anos anteriores, a tendência é para uma saída em definitivo. A apuração nossa do Jornada KTO 1902, lá do Cauã Tinoco, confirmada com o Furlan que cobre o Atlético Paranaense, é de que o Atlético está chegando para tentar viabilizar essa negociação e ficar com o Luan Freitas. Outros times de fora do país se interessaram também pelo jogador. Não houve nenhuma brecha, nenhuma possibilidade dele fazer parte do grupo do Fluminense, mesmo com essa, no momento, né, escassez, eu acho que dá para dizer assim, porque alguns jogadores do Fluminense já perdeu alguns jogadores, só contratou 3 atletas, né, para o setor. Contratou o James até o momento, mas não foi sinalizado que o Luan Freitas poderia continuar. O jogador aceita isso e está caminhando para deixar o Fluminense de uma vez por todas. Ele que, quando surge na base, é apontado para todo mundo como o grande zagueiro que chegaria no profissional, com uma expectativa enorme, o que acabou não dando certo. Teve lesões graves, né? Uma lesão principalmente muito grave, que afastou ele dos gramados por um bom tempo, e aí o Luan não conseguiu nunca de fato, principalmente no Fluminense, desempenhar aquilo que se esperava dele. Foi emprestado, até foi bem nesses empréstimos, como eu disse, e agora vai ter provavelmente essa chance no Atlético Paranaense em definitivo. A gente não tem as informações e detalhes ainda de como vai ser esse negócio, quanto o Fluminense vai receber por ele, né? Enfim, isso a gente tem que apurar. Mas Luan Freitas realmente não deve seguir e deve vestir a camisa do Atlético Paranaense nesta temporada. Outra situação é o Keno. O Remo demonstrou interesse pelo Keno, mas, ao que parece, não vai ter negócio, por alguns motivos. Essa informação veio mais cedo aí do Lucas Rossafa, que é um cara que cobra mais Ponte Preta, na verdade, né? E ele apurou isso, afirmando que o Remo entrou em contato com o Fluminense para buscar informações ali sobre o Keno, e dentro dessa notícia deles, consta que, após essa consulta, o Fluminense informou que não deseja liberar o Keno neste momento, ou pelo menos não tem vontade de emprestar o jogador para outro clube. Daí pode ser uma avaliação do Zubeldia também, da comissão técnica dele também. Tô pontuando isso aqui porque a gente não tem esse nível de informações. Eu já falei muito sobre o Keno desde a temporada passada, aliás, desde 2024. É um ciclo que já deveria ter sido encerrado. Foi um contrato equivocadamente, na minha opinião, renovado, e agora está aí.
essa situação se alongando, não chega proposta boa, não é um jogador barato, não é qualquer clube que pode chegar e pagar o que o Keno recebe, não é qualquer clube que tem condições, ou vontade, né? Na verdade, às vezes não é nem condição, é vontade de chegar e fazer uma proposta para levar o Keno, então ele vai ficando. Até o momento em que o cara fala, pô, não tá dando, eu quero jogar, eu quero ter mais minutos, quero ter mais oportunidades, vamos negociar uma saída aqui amigável, aí pode ser. Mas o cara tem um contrato que foi renovado faz pouco tempo e ele vai abrir mão desse contrato agora? Ele realmente está disposto a isso? E não dá para culpar o Keno. Sendo bem sincero, não dá para culpar o Keno. Essa é a realidade. Esse é claramente mais um ciclo que deveria ter sido encerrado, não foi, e agora, enfim. Pode ser que surjam outras opções, outras possibilidades, como estão surgindo para o Everaldo, muitas sondagens. Sonda daqui, sonda dali, chega para ver o valor, vê que o salário é muito alto, vê que as condições não são tão favoráveis e acabam não acontecendo. Basicamente é isso que vem ocorrendo com muitos jogadores que podem sair nesta atual janela. Quer ver outro exemplo? Germán é um jogador que recebe sondagens, volta e meia chega sondagem em relação ao Germán Cano. Dessa vez, não chega a ser uma novidade, né? Lá do Independiente Medellín, onde ele jogou, é muito querido lá pela torcida, ídolo lá também. Enfim, o Oscar Tobon, que é jornalista que acompanha lá o Medellín, um colombiano, informou que o clube fez uma consulta ao staff do jogador, na verdade, né? Para saber de alguma possibilidade. E ouviu que os valores são muito altos, que é uma negociação muito difícil de ser concretizada e tal. Recentemente eu falei com o empresário, diretamente com o empresário do Germán Cano, e porque chegou até a mim uma especulação que estava vindo da Argentina, que o River Plate poderia estar atrás dele. E aí, obviamente, eu fui conferir se isso era verdade ou não. E ele falou, Germán Cano foi categórico, não sai do Fluminense. Germán Cano não sai do Fluminense. Foi o que ele me disse. Porém, sabemos como as coisas são no futebol. Tudo muda e muda muito rápido. Mas o Fluminense ainda tem Everaldo, ainda tem John Kennedy e ainda tem Germán Cano. Nessa fila aí, na minha opinião, os outros dois estão na frente. Na minha opinião. Então, realmente, pelo fato do Fluminense não ter contratado nenhum atacante até agora, é impossível imaginar que vai liberar o Germán Cano de qualquer jeito nessa janela. E aí entra de novo naquela situação. Ele tem contrato, para chegar aqui tem que negociar, tem que fazer uma proposta ou pagar um salário altíssimo, e aí isso naturalmente afasta muitos clubes, né? Essa é a realidade de muitos jogadores que hoje fazem parte desse grupo do Fluminense. Vou atualizar para vocês situação do Savarino e também do Hulk, tá? Mas antes, só deixar uma dica aqui, o link tá aqui embaixo, no comentário fixado, para Foot Fanatics, porque tem muita coisa da Umbra entrando em promoção e promoções absurdas. Sério, gente, tem coisa lá de R$10, de R$15, de R$20 no site da Foot Fanatics. Eu não tô zoando, tá? Não tem todos os tamanhos, mas você vai achar boné de R$31. Tem muita coisa. Vou deixar o link. Você utiliza o cupom Jornada10 e você vai lá conferir as super promoções, porque tem muita coisa da Umbro entrando em promoção agora, porque agora é Puma, né? Então tem algumas coleções que estão ficando ainda mais baratas. Vou deixar aqui no site para você clicar aqui, utilizar o cupom Jornada10 e aproveitar, todos os descontos que tem lá na Foot Fanatics, tá bom? Agora, atualizando sobre a situação do Savarino. O que está rolando? Ontem à noite, se eu não me engano, saiu uma informação de que o Palmeiras tinha atravessado, ou queria atravessar, a negociação, mais uma, né? Já tinha feito com o Marlon Freitas e agora com o Savarino. Só que, hoje, essa informação vem lá do UOL, eles cravam que o Palmeiras não negocia com o Savarino. Tá? O Palmeiras não negocia com o Savarino. É um jogador bem avaliado lá também, mas o Palmeiras tem outras prioridades no mercado e não está negociando com ele. Então isso é ótimo para o Fluminense. Relembrando aqui a história, o Fluminense tem um acerto já encaminhado com o Botafogo, incluindo o Wallace Davi, um montante em dinheiro que vai ser parcelado de acordo com metas aí a serem batidas, e vai ficar com uma porcentagem do Wallace Davi. Hoje o que a gente tem de informação é isso. E ao que parece aqui no Brasil, o Fluminense está sozinho nessa briga.
O São Paulo tentou entrar, não teve negócio, não foi para frente. Então, basicamente, agora depende do sim do Savarino, tá? Essa negociação depende disso. Quando ele voltar, enfim, ele vai definir, assim que ele conseguir voltar da Venezuela, ele vai definir. Então, basicamente, o Palmeiras não está negociando e o Fluminense está nessa negociação com um acordo já encaminhado com o Botafogo, dependendo do ok do Savarino em relação à proposta do Flu. Em relação ao Hulk, o que temos agora de atualização? O Hulk teve toda aquela reunião ontem na casa do Menin, foi debatido, foi conversado, e ele ficou de dar uma resposta, e aí os amigos lá de BH, Lucas Tanaka, Guilherme Frossá, eles publicaram que haveria uma reunião hoje, uma nova reunião, onde o Hulk poderia apresentar uma contraproposta em relação ao que eles conversaram ontem. E aí a definição poderia sair hoje, coisa que ainda não aconteceu, mas pode acontecer a qualquer momento, evidentemente, tá? O que eu ouvi, o Tanaka mesmo já tinha falado lá que o projeto do Atlético era melhor para o Hulk, do Fluminense era melhor para o Hulk, o projeto esportivo. E por quê? Porque lá no Atlético ele tem contrato até o final do ano com opção de renovação para 2027. A aposta do Fluminense para convencer o Hulk para ganhar essa concorrência seria oferecer um contrato de 2 anos e ainda com uma opção de renovação. Aí eu não sei se isso dependeria de metas, de metas que ele teria que cumprir dentro do contrato. Até porque o Fluminense não vai pagar a mesma grana que o Atlético Mineiro paga, pelos motivos óbvios. Ele é ídolo lá, conquistou, acumulou premiações ao longo do tempo. O Fluminense não iria pagar o mesmo salário. Então, como você compõe isso, oferecendo um tempo de vínculo maior. O que, evidentemente, é muito arriscado também, porque se trata de um jogador, né, já com uma idade avançada. Mas esse é o projeto esportivo que, para o Hulk, que quer competir, que quer jogar, que ainda, né, quer conquistar coisas no futebol, pode ser muito atraente. Porque o Fluminense colocaria o Hulk como um cara central, uma peça-chave dentro do time. Coisa que no Atlético, com o Sampaoli, ele já não é mais. E ele sabe disso. E o Zubeldia iria dar uma importância muito grande ao Hulk, porque é um jogador que ele acredita que pode fazer muita diferença. Então no Fluminense ele chegaria como um protagonista. Não que ele não seja no Atlético, porque ele é ídolo. Mas ele sabe que com o Sampaoli ele pode perder espaço e ele tende a perder espaço. E no Fluminense a situação de cara seria inversa. Então é dessa forma que o Fluminense tenta convencer o Hulk. Aliás, o Fluminense foi dessa forma que o Fluminense se apresentou. Foi o que o Fluminense apresentou. Convencer depende mais dele agora com o Atlético Mineiro do que do próprio Fluminense. Basicamente é isso, tá? Então a gente vai aguardar aqui os detalhes para saber se a situação vai avançar, se não vai avançar e se as coisas serão feitas nesses termos mesmo ou não. E só para finalizar, a notícia que chega agora é de que vai rolar uma reunião, ou talvez já esteja rolando essa reunião, que pode sacramentar de uma vez por todas essa situação do Hulk, o futuro do Hulk, porque eles tiveram esse encontro à tarde, numa espécie de segundo tempo da reunião de ontem, onde seria apresentada uma contraproposta. No entanto, nada foi resolvido em definitivo, e agora à noite vai ter um novo encontro, uma nova reunião para debater e, quem sabe, chegar ali a uma conclusão final, a bater o martelo para saber se o Hulk fica ou sai do Atlético Mineiro e vai para o Fluminense. Então, a qualquer momento, a gente pode ter uma atualização sobre a situação dele e, é claro, você vai acompanhar tudo aqui no canal do Leste, porque a gente está de olho, está em cima, está apurando e em breve mais informações. Valeu, um abraço, deixa o like e não esquece não.